Boa noite, Ivete, Cleri, boa noite. Estou aqui compartilhando os contatos. Olá, boa noite. Chamando o pessoal aqui para nos acompanhar. Oi, Leia. Noemi está sem som, está me ouvindo agora? Estou aqui só compartilhando com os meus contatos. Puder compartilhar também com seus contatos, para que mais pessoas estejam conosco. Cezinha, quando eu falo o nome, eu falo todo mundo, hein? A galera toda da casa, sejam bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu aqui compartilhando com os meus. Estamos compartilhando. Boa noite, Cezinha. Seja bem-vindo. Já compartilhou com seus aí? Sejam bem-vindos. Estou só esperando vocês um pouco aí, a gente compartilhar, nós nos ajeitarmos. Então fica aí o nosso convite para todos participarem dessa live. Boa noite, queridos irmãos. A Cida tá dando para nós aí uma boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estou aguardando. Estou vendo aqui a Flavinha aparecendo. Adalberto Beto, meu amigo. Edna. Estou vendo alguns rostinhos aqui. Tereza, Cristina. Então estou vendo alguns rostos e já indicando. A Edna dando um oi para todo mundo. Estou vendo a Sandra. A Alisson, seja bem-vindo. Todos são bem-vindos a esse tempo nosso de estudo, de compartilhamento da palavra, de oração também. Então vamos orar, pedindo que Deus abençoe. Meu amigo pastor Edson Alcântara, seja bem-vindo. Roseli, todo mundo, boa noite. Edmar com I, já vi por aqui também. Então todos são bem-vindos. Que seja um tempo bom aí de estudo, de encontro, né, nessa nossa live. Sejam todos bem-vindos. Muito bom ter todos vocês aqui. Nós dedicamos as nossas quintas-feiras ao estudo de pequenos livros da Bíblia e também de oração. Então, quero convidar a todos para que estejam conosco. Minha irmã Marlene, lá do Rio, seja bem-vinda. Espero que todos estejam bem. Pastor Assis, junto com a Ângela, no mesmo sinal. Cleonice, a paz de Deus, minha querida. Deus abençoe. Ângela, minha querida, daqui a pouco vamos orar pela sua família. Coração triste, né? Coração enlutado. Que Deus abençoe os seus familiares nesta noite, nesse dia. Paulo, Deus abençoe. Ana Paula também, Deus abençoe. Seja um tempo especial para todos nós. Bem, eu quero saudar a todos realmente com a paz do Senhor, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Sônia, Hulk, Pastor Tássio, todos sejam bem-vindos. Vamos começar com uma oração. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre
as nossas vidas, pedindo que a boa mão do Senhor seja sobre todos nós. Quero convidar você para nós orarmos juntos. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos através da internet. Obrigado, Deus, porque temos este instrumento, ó Deus, para nos reunir em Teu nome e para, ó Deus, buscarmos a Tua palavra e direção do Senhor em oração, ó Pai. Nós, ó Deus, pedimos a bênção do Senhor sobre todos os irmãos e irmãs que estão conosco nesta transmissão, que a boa mão do Senhor seja sobre todos nós, ó Pai. Nós oramos pedindo estas bênçãos em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Terezinha, a Cida eu já falei, então são todos que seja um tempo bom para todos nós. Eu quero começar, não com o Tiago, quero começar lendo um texto lá do Antigo Testamento, no início da Bíblia, livro de Deuteronômio, no capítulo 6, é um texto muito importante para os cristãos e também para os judeus. É um texto que nós conhecemos como o Shamá, e eu vou explicar depois por quê. Ele é conhecido como Shamá, e a palavra diz assim, se você estiver comigo com a Bíblia aberta, eu te convido ao capítulo 6, e o texto diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passais a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de nas tuas. Então, esse texto, ele repete pelo menos por 2 vezes a ordem: ouve, ouve, ó Israel, ouve, ó Israel. Então, o texto se chama Shamá exatamente por isso. É um que tivesse dizendo: preste atenção, preste atenção. Chama a atenção para 2 pontos, 2 fatos. O primeiro é em relação à palavra de Deus. Preste atenção na palavra de Deus. Preste atenção nos mandamentos, nos estatutos, juízos. Preste atenção. Chama a prestar atenção no próprio Deus. Preste atenção, ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e com toda a tua força. Então, o texto nos chama hoje para nós prestarmos atenção. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ouve, presta atenção, Israel. Presta atenção nos mandamentos, nos estatutos e nos juízos de Deus. Preste atenção. Então esse é o convite da palavra para nós hoje, para nós prestarmos atenção, para nós estarmos atentos com todos os nossos sentidos àquilo que o Senhor nos ordena pela sua palavra e aquilo que o Senhor de verdade é.
Então, que a nossa resposta a essa atenção seja amar a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, amar a Deus com tudo que somos e com tudo que temos. Então, a palavra nos convida hoje a que nós prestemos atenção no Senhor e na palavra dele. Quero deixar um abraço especial para aqueles que estão conosco. Só registrar aqui a presença, desceu aqui. Edmar sem ir, né? Agora o nosso Edmar Roberto está conosco também. Já vi Giovana também. Com certeza a Cláudia está junto. Então, um beijo, abraço para vocês. A Edna falou que travou a transmissão. Voltou ao normal, Edna? Tá tudo bem aí? Tá destravado? Pastor Renato Cosa, lá de Araras, meu irmão, companheiro, meu amigo. Muito bom ter a tua companhia. Por favor, participem dessa transmissão. Simone, beijão para você. Tá em Americana? Então, beijo, abraço para você, para sua família. Bom ter vocês aqui conosco. Deixa eu ver aqui o meu chat. Luciano Stanzioni, bom ter você. Marlene Rodrigues, olá, minha querida. De tanto tempo, tantos anos, a nossa amizade. Deus te abençoe, viu? Você e a sua família. Muito bom. Vamos orar, vamos invocar a presença do Senhor. A oração de invocação, ela serve para nós prestarmos. Nós invocamos ao Senhor exatamente para isso. Não invocamos ao Senhor para chamar o Senhor está em todos os lugares. Na verdade, nós invocamos ao Senhor para que os nossos sentidos estejam atentos à presença do Senhor. Só vou recusar uma chamada aqui. Alguém está ligando para mim agora. Olha só que coisa, rapaz. Não, peraí. Olha, não quer recusar. Mas isso é hora de ligar para mim? Puxa vida. É um número que eu não conheço, né? Ninguém. Tranquilo. Vamos orar, oração de invocação, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Bom saber, Edna, que está tudo bem aí na transmissão, não está mais travado. Vamos orar então. Senhor, nós invocamos a Tua presença. Com tudo que somos, com tudo que temos, nós invocamos a Tua presença. Queremos prestar atenção na Tua palavra, prestar atenção, ó Deus, no Senhor, prestar atenção naquilo que o Senhor está fazendo, ó Deus, porque a história pertence ao Senhor, o Senhor controla a história, tudo que somos e tudo que temos. Abençoe, ó Deus, abençoe a todos os que estão conosco nesta noite, na transmissão. Todas as famílias, ó Deus, que estão ao redor, ó Pai, dos seus aparelhos. Ó Deus, ouvindo esta oração e tudo que está acontecendo aqui nesse encontro. Que o Espírito do Senhor, ó Deus, flua livremente, ó Pai, nos nossos corações. Que o Senhor nos oriente na palavra desta noite, ó Pai. Que o Espírito do Senhor ilumine, ó Deus, essa palavra nos nossos corações. Nós pedimos, ó Deus, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sejam bem-vindos, Jefferson, Ventura, Gina e familiares. Eu falo um nome, mas eu sei que as famílias estão incluídas também na transmissão. Bem, vocês que estão chegando pela primeira vez aqui na nossa transmissão, eu preciso dizer para vocês que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Vila Hortência, já há algum tempo lê pequenos livros das lemos e conversamos a respeito desses pequenos livros. Então é uma oportunidade para aqueles que se dispuseram à leitura da Bíblia, pelo menos nós damos oportunidade na igreja para que estes pequenos livros sejam lidos e comunitariamente sejam compartilhados, e a gente pode conversar sobre eles e ver os desafios que eles colocam diante de nós. Então já faz algum tempo, começamos até antes da quarentena, a ler a carta de Tiago, essa carta maravilhosa de Tiago, que está aqui no final do Novo Testamento. Estamos quase terminando a carta de Tiago. Hoje nós começamos a ler o último capítulo de Tiago, capítulo 5,
semana que vem, se Deus quiser, o pastor Tássio vai concluir esse texto de Tiago. Não sei se ele ou eu, a gente vai ver depois isso. Mas nós estamos finalizando já a carta de Tiago. Já semana que vem a gente já pensa no outro texto das Escrituras para nós estudarmos. A Cleonice falou que está com problema ali de som e imagem. Como é que está chegando para vocês aí o som e imagem? Tá chegando bem? Alguma dificuldade, algum problema? Talvez seja a internet de vocês, ou talvez seja a minha, então nós vamos resolvendo aí ou aqui, então dê um sinalzinho, né? A Cleonice está com alguma dificuldade lá, mas se mais alguém tiver com alguma dificuldade, eu chego à conclusão que é comigo aqui, então a gente tenta ajustar de alguma maneira, tá bom? Então estamos no capítulo 5 de Tiago, e eu quero ler esse capítulo, mas antes de ler o texto, né, capítulo 5, de 1 a 11, que é o nosso recorte de hoje, eu quero conversar, falar um pouco aquilo que eu li esses dias no Twitter, um compartilhamento do pastor Caio Batista, que eu gostei muito desse tweet do pastor Caio, que é o pastor de uma das nossas igrejas aqui de Sorocaba, meu irmão, meu amigo, e algumas pessoas estão falando que está ok a recepção, então talvez seja alguma dificuldade aí com você, Cleonice. Alguns estão dando ok para mim aqui. O pastor Caio, ele compartilha o seguinte, que esse tempo de isolamento nos colocam diante de escolhas diárias. E aí o pastor vai colocando algumas escolhas diárias que nós precisamos fazer nestes tempos de isolamento. Ou nós escolhemos o tédio, ou nós escolhemos a expectativa. Ou vivemos esse tédio de ficarmos em quarentena, ou temos expectativas, especialmente diante de Deus. Ou escolhemos a amargura, ou escolhemos a esperança. Então, diante desse contexto, desse ambiente tenebroso, ou nós escolhemos a amargura, ou nós escolhemos a esperança. Ou escolhemos a ansiedade, ou escolhemos a quietude, diz o pastor Caio. Então, ou ficamos ansiosos, ou nos recolhemos na oração e na quietude. E aí ele continua e conclui: ou escolhemos a acidez, ou escolhemos a contemplação. Então são escolhas diárias que nós precisamos fazer, de acordo com o pastor Caio. Ou nós escolhemos o tédio versus expectativa, amargura versus esperança, ansiedade versus quietude, acidez versus contemplação. E aí ele conclui: ora um, ora outro. Então são escolhas que nós precisamos fazer diariamente. Eu faço questão de destacar esse tweet do pastor Caio, porque nesse texto aqui de Tiago capítulo 5, nós também somos colocados diante de outras não só neste tempo de isolamento, de quarentena, mas nesse tempo de pandemia. Então o texto aqui está nos chamando para tomadas de decisões. Então, ou nós escolhemos uma coisa ou escolhemos outra. Então deixa eu ler a primeira parte do texto, conversamos sobre algumas escolhas referentes, depois ler a segunda parte e aí nós conversamos. Então Tiago diz assim, capítulo 5, versículos de 1 ao 6, é o que eu estou lendo agora. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando,
e os clamadores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes em vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Bem, Tiago, ele é um livro do Novo Testamento que é considerado como um livro de sabedoria, é um dos poucos livros do Novo Testamento, talvez o único livro do Novo Testamento que tem essa característica. No Antigo Testamento tem outros livros de sabedoria, como por exemplo Eclesiastes, mas no Novo Testamento Tiago talvez seja o único. E ele se dedica a falar palavras de sabedoria num tempo de crise. Então ele está escrevendo para a comunidade cristã que está espalhada por todo o Império Romano, sofrendo as perseguições do Império Romano. E aí, na medida que essas pessoas vão tendo dificuldades, vão sofrendo, Tiago escreve para essas pessoas palavras de sabedoria para que com essas palavras eles pudessem superar tempos difíceis. É muito próprio para nós. O texto de Tiago ele é muito atual, porque ele fala exatamente sobre essa necessidade que eu e você de buscarmos a sabedoria do Senhor nestes tempos, né, de aflição que nós estamos vivendo. E aqui nós estamos vendo colocar diante de nós algumas decisões, algumas escolhas. Primeira escolha que eu vejo nesse texto é a escuta versus indiferença. Escuta versus indiferença. O texto começa assim: atendei agora. É muito parecido com o versículo 13, atendei agora. Né? O versículo 13 do capítulo 4, na verdade, fala sobre isso, e o capítulo 5 começa da seguinte maneira, da mesma maneira, atendei agora. É a mesma expressão lá do Antigo Testamento. Ouve, ó Israel, preste atenção, atendei agora. Então, tanto no versículo 13, quando ele fala, né, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã em tal cidade, deverias dizer, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. De novo ele está falando, atendei agora. Então o texto está colocando diante de nós, irmãos, exatamente essa questão da escuta ou da indiferença. Nós precisamos prestar atenção no que está acontecendo. Tem uma imagem lá no livro do Apocalipse que fala das 7 trombetas. A trombeta no Antigo Testamento era um instrumento usado para chamar a atenção das pessoas. Então cada toque tinha uma comunicação para as pessoas se agruparem, para as pessoas se prepararem para o ataque do inimigo, enfim. Então cada toque tinha um objetivo. E o objetivo da trombeta é chamar a atenção das pessoas. Então nós precisamos, neste tempo de pandemia, prestar atenção. Será que tudo isso é obra do acaso? Será que as coisas acontecem na história da humanidade ao acaso? Será que não existe uma inteligência? Será que não existe um controle? Será que não existe uma pessoa? Será que não existe um juízo por trás de tudo isso? Será que nós não estamos sendo chamados para prestar atenção? Será que o que nós estamos vendo com o coronavírus não se trata de uma das trombetas do Apocalipse? O que é interessante no texto de Apocalipse é que sempre quando alguma trombeta era tocada, parte do planeta ou da humanidade eram de alguma maneira afetados para que os outros prestassem atenção. São centenas de mortes a cada dia, aqui no Brasil só. Milhares em todo o mundo. Será que nós não deveríamos prestar atenção? Será que esse tempo de pandemia não está nos convidando para prestarmos atenção? Mas o que nós estamos vendo, na verdade, são pessoas vivendo na indiferença. São pessoas lidando com esse tempo como se estivesse num período de férias, ou como se nada tivesse acontecendo ao seu redor, ou como se fosse alguma coisa sem importância, ou como se fosse alguma coisa normal.
Será que este tempo não é um tempo em que Deus está nos chamando para prestarmos atenção? Atendei agora, presta atenção, ouve, ó Israel. O convite, na verdade, para mim e para você é que nós prestemos atenção. O texto nos convida à escuta e não à indiferença. Mas o texto também nos convida à humildade, ao invés da arrogância. O texto é um texto de juízo contra o arrogante. Quando ele fala que há ricos, ele está falando de uma classe especial de ricos. A Bíblia, ela não tem problema algum com riqueza, viu, meus queridos? Não há dificuldade, não há problema. Não há problema algum de uma pessoa ser rica. Muitos homens e mulheres na Bíblia foram ricos. Salomão foi um homem muito rico, Jó foi um homem muito rico, José de Arimateia, no Novo Testamento, foi um homem muito rico. Não há dificuldade alguma com a riqueza, a Bíblia não condena a riqueza. O que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro. O que a Bíblia condena é você confiar a sua a sua vida completamente às riquezas, é você depositar a sua esperança nas riquezas. É isso que a Bíblia condena. Então, o que Tiago está falando aqui, o que ele está condenando aqui, é uma classe de ricos. São aqueles ricos que confiam excessivamente nas suas riquezas. E aí o texto está falando: atendei agora, ricos, e lamentai por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Essa confiança excessiva na riqueza, ela vai te levar à ruína. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O que nos tempos bíblicos demonstravam status para as pessoas eram as roupas, né? Até hoje, dependendo da grife, da marca que a pessoa usa, você já de cara vê que aquela roupa é uma roupa muito cara. Então é um sinal de status. Nos tempos bíblicos era assim também. Havia um status dependendo do tecido e da roupa que a pessoa usava. Tiago fala: essa riqueza ela vai ser comida de traça, vai ser comida pela ferrugem. A Bíblia fala isso em outros lugares, de que as pessoas confiam tanto nas riquezas que um dia vão enferrujar, ou vão ser comida de traças, ou vão ser roubadas por alguém, ou de uma hora para outra tudo vai se acabar. Ou quando nós morrermos, tudo fica. Jesus faz uma pergunta que é muito marcante quando ele diz assim: o que você tem, para quem será? Nós temos as nossas coisas que gostamos tanto, os nossos objetos, as nossas joias, quem tem, os nossos livros, os nossos diplomas, ou o nosso dinheiro na conta bancária, ou o nosso carro que cuidamos e tratamos tão bem. A pergunta de Jesus é: o que você tem, que você gosta tanto? Para quem vai ser? Quem vai ficar com o que você possui hoje? Então o grande problema é nós confiarmos excessivamente nas riquezas. E o texto está nos convidando à humildade. As nossas riquezas não nos garantem. Podemos usufruir de uma boa condição financeira, podemos ter boas casas, podemos ter uma condição favorável, mas nós não podemos confiar a nossa vida completamente a essas coisas. Nós precisamos reconhecer a nossa humildade diante do tempo, a nossa finitude diante do tempo. Então o texto nos convida a isso. O texto nos convida também à justiça, ao invés do juízo. O texto vai falando, né, que essas pessoas não apenas confiam nas riquezas, mas essas riquezas aqui, na verdade, elas são frutos da injustiça. Essas riquezas foram roubadas. Essa riqueza aqui é fruto de opressão.
é fruto do roubo. Aquela pessoa que deveria receber o salário, na verdade o salário dos ceifadores o salário foi, na verdade, deixa eu achar a expressão aqui, o salário foi retido. Ao invés do salário ser dado para o trabalhador, ao invés do trabalhador receber o salário por parte do patrão, na verdade, essa pessoa rica aqui, apontada por Tiago, ela retém o salário do trabalhador. Então, na verdade, o que o texto está nos convidando é a justiça e não ao juízo. Porque se nós não formos justos com o próximo, nós receberemos o juízo de Deus. E é exatamente isso que o texto está falando. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele faça resistência. O texto fala que sobre essa pessoa virá o juízo de Deus. O texto fala que Deus será e exercerá justiça sobre essa pessoa que enriquece a partir do princípio do roubo e da injustiça. E aí o texto segue adiante a partir do versículo 7, e eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Eu tenho só aqui algumas participações, né? Cleonice falando dos propósitos de Deus, né? Ela crê nisso também. Pastor Renato vai nessa mesma linha também, concordando. Andréia falando da saudade, né, que ela tem aí de todos. Então, beijo para Andréia e Jair e todos os familiares. E o Jefferson fala para a gente assim: desde que essa riqueza não seja adquirida de formas que não agradam a Deus e o apego às mesmas, me parece muito claro que vivemos tempos assim, onde uma ínfima parte, deixa eu abrir o texto todo, uma ínfima parte de alguns possuem grande fortuna, que não serão gastas, inclusive pelas muitas gerações dessas pessoas, e outro grupo de pessoas que sequer têm o que comer. Muito triste o egoísmo que reina nesse mundo. É verdade, Jefferson. É muito triste. E se existe um chamamento para os nossos dias, é o chamamento à generosidade. Hoje nós estamos sendo testados por este tempo de privação para vivermos um tempo de generosidade. Nós estamos vendo que o coronavírus, o Covid-19, está avançando pelas comunidades carentes. Em São Paulo, no Rio, no Amazonas, em Recife, nós estamos vendo que quem tem sido mais afetado tem sido as camadas mais pobres da sociedade. Então, todos nós, pobres ou ricos, estamos sendo convidados a termos uma prática de generosidade. Por isso que esse texto aqui de Tiago é um texto tão atual, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas ainda roubam do pobre, do que carece, uva, pessoas que enriquecem, né? No enriquecimento ilícito, né? Enriquecem a partir da falta, né, e da pobreza do outro, né? Então, eu vou também nessa mesma linha com você, Jefferson. Mas o texto continua. A partir do versículo 7, eu vou até o versículo 11. Você pode ir comigo, se você está chegando agora. Nós estamos lendo e conversando sobre Tiago, capítulo 5, agora eu estou no versículo 7. Então eu te convido para estar comigo aí, para ler comigo esse texto. Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primícias e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas.
E, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Bem, antes de conversar sobre isso, eu quero algumas participações de vocês aqui. Muito bem. A Renata, minha sobrinha lá do Rio, está falando de um casal lá do Rio que foi afetado pelo coronavírus. Renata, depois você repete esse motivo lá embaixo, porque eu vou fazer a oração depois. Eu quero interceder também pelos seus amigos e depois, por favor, deixe os seus motivos de oração para nós orarmos. Simone está falando que nós devemos repartir o que temos, é verdade. Devemos exercitar a generosidade. Somos chamados à generosidade. Esse é o grande desafio deste tempo. Sermos generosos. Tereza Cristina, muitos falam que vamos sair melhor de tudo isso, mas tenho visto e convivido com tanto egoísmo, crueldade, que às vezes penso que a generosidade está se acabando. Triste demais, crueldade é o que vejo. Então, a Cristina está falando, né, do que é da percepção dela, né, de que mesmo essa trombeta tocando nos nossos ouvidos, né, parece que tem algumas pessoas que não estão prestando atenção e não estão compreendendo esse tempo de generosidade que nós estamos sendo chamados a praticar, né? A Simone está concordando com a Cristina, falando dos corações que são duros, né? E a Tereza Cristina falando da sua tristeza. Estou aqui traduzindo para vocês aquilo que está aí no chat para a gente poder ir conversando um pouco mais. Bem, e aí esse texto de Tiago, ele tem dois lados, né? No capítulo 5, de 1 a 6, fala daquele que oprime. E do capítulo 7 ao 11, fala daquele que é oprimido. Então, se aquele que oprime, ele está sendo chamado à escuta e não à indiferença, à humildade e não à arrogância, à justiça e não ao juízo, aquele que é oprimido, no texto, é insistentemente chamado à paciência e não ao desespero. Por duas vezes, pelo menos, o texto fala: irmãos, sejam pacientes. Versículo 8, sejam pacientes. Ele fala da paciência do agricultor. Ele fala da paciência de Jó. Sejam pacientes. A Cida está falando aqui no chat, é tempo de aprendizado. Nós precisamos ser pacientes. Nós precisamos ter paciência. O agricultor, como Jó, eles tinham a consciência da ação de Deus. Nós somos pacientes nesse sentido de que nós estamos esperando aquilo que Deus está fazendo na história da humanidade. A nossa paciência está aí. Nós não estamos nos acomodando, não somos acomodados, mas na verdade somos pacientes. Nós temos plena consciência de que Deus está agindo na história. Nós temos plena consciência que a trombeta de Deus está tocando. Nós temos plena consciência de que Deus não perdeu o controle da história. E nós estamos pacientemente esperando aquilo que Deus está fazendo na história. Então o texto aqui nos convida à paciência e não ao desespero. Porque se você tira Deus da história, se você desconsidera Deus, você entra em desespero. Tira Deus da história. Imagine que Deus não está... vamos imaginar, somos ateus agora, todos nós somos ateus, Deus não existe. E aí quando a gente olha lá para fora, nós entramos em desespero, porque não há uma ação pessoal, não há uma ação poderosa de Deus, não há um maestro que dirige toda essa orquestra da criação e da história. Mas nós cremos que sim, que existe esse maestro, que ele está conduzindo a história, e que ele tem um tempo perfeito, um tempo pleno, um tempo aceitável, que
que no final das contas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai se estabelecer. Então sejamos pacientes, irmãos. Tenhamos paciência naquilo que Deus está fazendo. Assim como o semeador tem paciência quando ele lança a semente na terra, ele espera o tempo aceitável. Então nós somos chamados a isso também, a termos paciência no tempo de Deus, no tempo pleno de Deus, no tempo perfeito de Deus. Então somos chamados à paciência e não ao desespero. Deixa eu contar com a ajuda de vocês aqui agora. Pastor Edson fala assim: o som da trombeta está causando medo ao invés de alerta para irmos ao encontro ao que está sofrendo sem esperança. Então é isso mesmo, pastor. A trombeta, ela não pode causar nos cristãos medo, mas a trombeta ela nos alerta. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então somos chamados a obediência à palavra de Deus, somos chamados à adoração, somos chamados à generosidade, a irmos ao encontro daquele que está sofrendo sem esperança, pegando as palavras do pastor Edson. Então a trombeta nos convida a isso, a trombeta não nos assusta, mas a trombeta para nós é sinal de que Deus está no controle da história. A Kátia, Kátia, depois eu peço que você repita esse motivo de oração lá embaixo, tá bom? Nós vamos orar daqui a pouco, então depois lá embaixo me lembre desse pedido, é só você copiar e colar lá embaixo quando eu pedir, para a gente poder orar pelo pedido que você está apontando. A Simone está refletindo comigo, né? É como se Deus não tivesse envolvido, né? Mas Ele é Senhor, Ele está pessoalmente envolvido nisso. Deus não perdeu o controle da história, Deus não é pego de surpresa em nenhum momento da história da humanidade. Essa pandemia não é o único evento grandioso na história da humanidade, mas tantos outros eventos. E Deus não perdeu o controle de nada, assim como não perde o controle das nossas vidas. Então, nós somos chamados nesse tempo de pandemia à paciência. Sejamos pacientes. Mas também uma última escolha que nós também somos chamados aqui é a perseverança e não ao desânimo. Perseverança. O texto está falando: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. E aí o texto está falando para nós aqui que nós devemos perseverar, irmãos, porque o juiz está às portas. Porque o Senhor é o justo juiz e Ele vai julgar a nossa causa. Aqueles que são apontados ali no versículos de 1 a 6, aquela categoria de ricos, né, que enriquece em cima da opressão, em cima do roubo, aquele que retém o salário do semeador, aquele que retém o salário do pobre, essa pessoa vai ser julgada pelo justo juiz. Então nós somos chamados à perseverança, somos chamados a perseverar, ser fiel até a morte, como diz as Escrituras, e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós somos chamados a essa perseverança, a lutarmos contra esse desânimo, contra esse desalento. Nós devemos confiar na ação de Deus, no controle de Deus, na vontade de Deus. Algumas pessoas estão dizendo aqui no chat, né, de que o Senhor é soberano, o Senhor está sentado no trono do universo, o Senhor nos guarda. A Cleonice está concordando, dizendo que tudo isso está acontecendo para alertar as pessoas, para que elas vejam que nós temos um Deus que está acima dessa pandemia. E é verdade, Cleonice. Deus está acima de tudo e de todos. Deus não é pego de surpresa. Ele tem controle. E Ele vai nos conduzir em triunfo. A vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, ela vai se estabelecer. Tenhamos a paciência de Jó. É interessante que muitas pessoas usam essa expressão, né, falando: fulano tem a paciência de Jó, né?
Mas sempre dizendo que o outro tem a paciência de Jó e nós não temos, né? Como se paciência de Jó fosse passividade. Mas a paciência de Jó é confiança. A Bíblia fala que Deus mudou a sorte de Jó. Jó viveu não apenas uma, mas várias tragédias. Assim como nós estamos vivendo, né, uma tragédia sobre a outra, várias tragédias também. Assim como Deus restaurou a sorte de Jó, ele também está disposto a restaurar a nossa sorte. Então nós somos chamados, irmãos e irmãs, a ouvir, a prestar atenção, a escolher a escuta, escolher a humildade, escolher a justiça, a paciência e também a perseverança. Mas antes de nós encerrarmos a nossa reunião, eu quero orar por vocês. Quero pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, a nossa vida. Então eu gostaria que você registrasse aqui no chat o seu motivo de oração. Então se você tem algum motivo de oração, por favor, registre aqui. Eu gostaria que aquelas pessoas que já fizeram os pedidos que eu fui falando, por favor, copie aqui e cole aqui no chat de volta, para eu poder orar nesse momento por vocês. Né? Eu lembro que a Renata fez um pedido, eu lembro que a Kátia, por favor, Kátia, repita aquele pedido que você fez, um pouco mais acima. Eu gostaria que vocês repetissem. Nós também queremos orar hoje pela família da Ângela e da Meire. Eles estão com o coração enlutado. Deixa eu só ver aqui. Por favor, se vocês puderem compartilhar o nome da pessoa que faleceu, do seu primo, viu, Ângela? Gostaria de orar pela família deles, pedindo o consolo do Espírito Santo. Se você puder colocar esse pedido aqui, eu gostaria de orar também por sua família, pedindo aí o consolo do Espírito Santo sobre a vida de tiverem motivos de oração, pedido, nós vamos orar. Minha querida Ana Baguim, minha irmã, minha querida amiga, vamos orar sim pelo Du, querido Du, para que Deus abra uma oportunidade de trabalho para ele. E os demais também podem trazer aqui o seu motivo de oração para nós orarmos. Vamos orar pela família da Cleonice, está aqui registrado. Mais algum motivo? Ok, Arlete, está registrado aqui. Mais algum motivo? Eu vou orando. Aí, por favor, se você tiver algum motivo, vamos pedir, né? Na semana que vem, nesse texto de Tiago, o texto vai falar sobre oração, né? Então, vai ser muito bom nós falarmos sobre oração na semana que vem, à luz daquilo que Tiago diz. Ok, voltou o pedido da Kátia, da Cristina, vamos orar. Vamos pedir que Deus abençoe, né? Vamos orar então? Você me acompanha nesse tempo de oração? Reúna aí os seus, vamos orar, pedindo que Deus abençoe a vida de todos, né? O Jefferson está fazendo uma relação do texto de hoje com o princípio das dores, aquilo que Jesus fala lá em Mateus capítulo 24. É verdade, Jefferson, é essa relação mesmo, né, entre esse texto de Tiago com o texto da grande tribulação que Jesus prega, uma das pregações de Cristo no Evangelho de Mateus. Né? Uma boa relação essa que você faz. Vamos orar então? Deixa eu voltar aqui um pouco mais no chat para apresentar esses motivos de oração que vocês já trouxeram aqui. Me acompanha? Vamos orar? Senhor, nós queremos primeiro agradecer a Deus pela presença do Senhor em nossas vidas. Agradecer a Deus porque o Senhor é soberano, o Senhor, ó Deus, está acima de tudo e de todos, ó Pai. O Senhor é Rei do universo. O Senhor, ó Deus, tem um controle da história. Abaixo do sol, como bem dizia Salomão, parece, ó Deus, que tudo está fora de controle. Mas quando nós olhamos, ó Deus, da perspectiva da Tua palavra,
Então nós entendemos, ó Deus, que o Senhor tem o controle sobre tudo e sobre todos. Por isso nós podemos, ó Deus, pela mediação de Cristo, comparecer diante do Senhor em oração. E é isso que nós queremos fazer. Queremos pedir a bênção do Senhor. E nós, ó Deus, pedimos pela vida do Eduardo, ó Pai, o Du Baguinho, que o Senhor abençoe a vida do Du, que o Senhor abra, ó Deus, oportunidade de trabalho para ele. Ó Deus, que o Senhor abençoe a vida do Du, ó Pai, e também da dona Ana, seus filhos, que sejam abençoados, ó Deus. Essa casa continue sendo abençoada. Eu entrego, ó Deus, também a casa da Cleonice, a família dela, Pai. Que o Senhor abençoe essa casa e essa família. Que a boa mão do Senhor, ó Deus, seja sobre a Cleonice e sobre os seus. O Senhor sabe das necessidades, o Senhor sabe daquilo que eles precisam. Por isso nós pedimos bênção do Senhor sobre a vida da Cleonice e de toda a sua família, Pai. Ó Deus, da mesma maneira eu peço pela vida da Arlete, Pai. Que o Senhor abençoe a vida dela, a sua família, ó Deus, a sua casa. O Senhor sabe das necessidades, que a boa mão do Senhor seja sobre a Arlete e sobre a sua família. Ó Deus, eu quero também, junto com a Kátia, pedir, ó Deus, pelos todos os alunos das escolas que estão tendo aulas online, ó Deus, para minimizar um pouco toda essa situação causada pela quarentena e pela pandemia, ó Deus, mas eles estão tendo dificuldades, ó Pai, no aproveitamento, porque é um método, ó Deus, que as pessoas não estavam tão acostumadas. Que o Senhor abençoe esses alunos, os pais também, que tenham, ó Deus, coordenado e ajudado seus filhos nos estudos. Que o Senhor dê sabedoria, ó Deus, para os pais e para os alunos, ó Deus, também, para lidarem com essa situação, que eles tenham um bom aproveitamento nesse ano letivo, ó Deus, apesar de todas essas situações vividas, ó Pai. Ó Deus, nós também, junto com a Tereza Cristina, queremos pedir, ó Deus, pelos colegas de trabalho dela, ó Deus, alguns estão saindo de férias, ó Deus, e não sabem, ó Pai, o que vai ser depois de tudo isso, ampliando um pouco mais, outros e outras empresas estão reduzindo carga de trabalho, estão, ó Deus, também reduzindo salários por conta de toda essa situação. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida dos trabalhadores, que o Senhor, ó Deus, esteja abrindo portas, providenciando recursos, aqueles, ó Deus, que não têm um trabalho registrado, mas que são, ó Pai, trabalhadores informais. Ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai, aqueles que não estão tendo possibilidade de trabalhar por conta da pandemia, por isso estão vendo seus recursos simplesmente, ó Deus, cessarem ou reduzirem, Pai. Nós pedimos que a providência do Senhor venha sobre essas pessoas e também, ó Deus, pela vida de todas as pessoas, ó Deus, que estão lidando com essa situação e vivendo uma crise financeira, ó Deus, causada também pela pandemia, Pai. Nós entregamos a vida dos familiares do Eric Campos, ó Deus, que faleceu hoje, essa família enlutada. Nós pedimos, ó Deus, o consolo do Espírito Santo sobre a vida deles, nesse tempo, ó Deus, em que nós nem estamos podendo velar os nossos mortos. Pedimos, ó Deus, o consolo do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre a família do Eri, e nós queremos agradecer ao Senhor por essa vida, uma vida vivida na Tua presença, ó Deus, uma vida rica diante do Senhor. Ó Deus, agradecemos pela vida dele, mas pedimos consolo sobre os seus familiares, ó Pai. Juntamente com o Hulk, nós pedimos pela dona Amélia, que é sogra da irmã dele, que está enferma. Ó Deus, tenha misericórdia da dona Amélia, abençoe, ó Deus, a vida da dona Amélia, nós a entregamos nas Tuas mãos, ó Deus. Nós estamos pedindo também, ó Pai, junto com o Jefferson, pelo nosso país, porque estamos vivendo, ó Deus, além da crise sanitária, estamos vivendo também uma crise política. Então nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe o nosso país, também, ó Deus, as centenas de pessoas que estão, ó Deus, milhares, na verdade, de pessoas que estão adoecidas, ó Deus,
e outros tantos que perderam seus queridos, seus familiares. Ó Deus, nós pedimos a misericórdia do Senhor sobre as famílias enlutadas hoje em todo o nosso país, ó Deus. Pedimos o consolo do Senhor, o consolo do Espírito Santo sobre essas pessoas. Nós entregamos, ó Deus, todas as pessoas que estão conosco nesta transmissão, que o Senhor console o coração dessas pessoas, que o Senhor anime o coração delas, que o Senhor fortaleça o coração de todas essas pessoas. Nós entregamos, ó Deus, estas bênçãos e estes pedidos ao Senhor, orando, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos, estamos quase encerrando a nossa transmissão. E sempre no finalzinho a Léa chega aqui, peraí, deixa eu, lá, tá aqui, para nos conduzir também em alguns cânticos, né? Então, você trouxe para nós aqui, a Léa trouxe para nós uma canção que eu acho que fala muito bem da nossa fé, né? Somos convidados pelo texto, qual é o convite mesmo, hein? Referente a esse aqui? A perseverança. Né? E esse texto, que é o cântico, na verdade esse hino, que é o cântico 147 do nosso inário, ele nos convida a isso, né? A confiarmos no Senhor, porque ele vem vencendo e para vencer, né? Você me fez lembrar agora o cavaleiro branco, né? Um dos cavaleiros do Apocalipse, que é uma relação direta com Jesus. E o texto fala que ele vem vencendo e para vencer. Então, está nesse contexto das trombetas do Apocalipse que nos referimos aqui no nosso estudo. Então vamos cantar? Você canta comigo? Vamos cantar? Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Cante conosco. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Vamos lá, quero ouvir. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Se alguém procura vê-lo sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus.
vencendo e para vencer. Muito bem, Gina lembrando do seu João da Cruz, cantando este hino. Boa lembrança. Beijos e abraços a todos. A gente estava cantando aqui, a gente estava rindo um pouco, porque os nossos dois cães aqui, o Buck e a Keka, resolveram fazer festa e brincar aqui no nosso espaço. Então eu estava com medo aí. Então aí pronto, atiçou aqui os cachorros agora. Deixa eu ver se eu consigo levantar um deles. Espera aí. Ai. Esse é o Buck. Esse é o Buck fazendo festa. E tem a Keka. A Keka eu não levanto porque ela é um pouco pesada, entendeu? Não dá para levantar. Acho que dá, peraí. Ai, deixa eu ver a Keka, deixa eu ver a Keka. Essa é a Keka. Esse é o Buck. Então fica difícil. Peraí, para vocês dois. Animaram. Animaram, atiçando. Pronto, estou correndo para lá. Muito bem, gente. É em casa, né? Então acontecem essas coisas. Vamos orar então? Vamos orar encerrando a nossa reunião. Esse nosso tempo, né? Leia, vem cá. Ela foi calmar os cachorros ali. Leia vai fazer essa oração final. Então, enquanto a Leia se prepara para orar, a festa do Buck da Keka, né, Tássia? É verdade. Antes da oração da Leia, nós só queremos lembrar vocês dos nossos próximos encontros. Então, no próximo domingo, nós teremos às 9h30, nós teremos a nossa escola dominical. Você é o nosso convidado já para a escola dominical, aqui mesmo no Face. É uma live aqui no nosso Face. No domingo, nós temos três programações, né? A escola dominical aqui no Face. E no canal do YouTube, você pode inclusive se inscrever lá no canal. No canal da nossa igreja, do YouTube, nós teremos às 17 horas a programação especial das crianças, que é sempre muito legal, né? E na sequência, né, nós teremos às 19h30 o nosso culto de louvor e adoração. Então já fica o nosso convite para o domingo, 9h30, escola dominical, 17 horas, programação das crianças, 19h30 o nosso culto de louvor e adoração. Então o pessoal ainda repercutindo sobre os nossos cães, agora a Léa trancou eles lá para fora. Muito bem, vamos orar então. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse precioso tempo de estudo na tua palavra. Nós te agradecemos porque a tua palavra, ela nos orienta a respeito das coisas que hão de acontecer e que estão acontecendo. Verdade, Deus. Nós, ó Deus, estamos atentos aos sinais. Nós estamos vendo já a árvore já florescendo para dar os seus frutos, e assim como entendemos as épocas do ano, também estamos entendendo, ó Deus, os tempos que já são previamente marcados pelo Senhor. Amém. Dá-nos sempre, ó Deus, essa consciência de que o Senhor governa independente de tudo que acontece entre nós. O Senhor está no trono, o Senhor tem o governo, o Senhor tem o poder, a autoridade e o comando acima de tudo e de todos, ó Deus. Muito obrigado, porque isso enche o nosso coração de paz. Saber que não estamos ao léu, mas estamos sendo olhados, guardados e fortalecidos, ó Deus, pelo Senhor. Obrigado pela meditação nesse texto tão importante, tão atual e tão revigorante para a nossa alma. Amém. Cuida, ó Deus, dos seus, dos nossos amados, dos seus filhos. Cuida, ó Deus, da sua igreja espalhada agora nesta cidade, Amém, mas que Senhor. se une, ó Pai, em espírito, que se une, ó Deus, em oração agora, que a tua boa mão esteja no lar de cada um daqueles que nos ouvem neste momento. Amém, Que Senhor. o Senhor nos conceda uma noite de paz, ó Deus, e que tenhamos um fim de semana abençoados pelo Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Grande abraço, grande beijo para todos vocês. Um abração. Deus abençoe, viu? Gustavo, meu amigo, Deus te abençoe lá do Espírito Santo e todos os que estão aqui em Sorocaba, em outros lugares. Deus abençoe todos vocês. Até um próximo encontro. Até mais. Até mais.